O vosso é o reino, o poder e a glória que dura para Seja. sempre. Amém. Amém. Bem, pessoal, eu vou esperar o Leandro, mas a Sucena pediu que desse uns minutos para ela relatar algum fato certo ocorrido. Passo a palavra, Sucena. Boa noite a todos. Mais uma vez, é uma satisfação estar aqui com vocês. Presidente, obrigada pela oportunidade de estar falando. E agradecer aí também que eu vi o presidente Sidenilson entrou. Gente, o que acontece? Eu estou sendo questionada, procurada, não sei nem se a palavra correta seria questionada, por vários contadores, principalmente o pessoal do interior, sobre eu acho que eu posso chamar desse nome, quadrilha. Um pessoal que está agindo, vendendo essas mágicas de recuperação de crédito. Então, o que essas empresas têm feito? Elas vendem para o empresário uma promessa de recuperação de crédito, aí faz uma simulação e fala que o empresário tem a receber. Primeiro, e aí o empresário às vezes vai falar com o contador fala que não, mas o empresário é empresário, né, quer dinheiro na conta, ele acaba passando isso para essas quadrilhas que estão agindo fazer. E muitas das vezes não, já é de conhecimento que às vezes os valores não são valores exorbitantes. Para nós para a Receita Federal não é. Então, a Receita acaba pagando de forma administrativa, 300, 400, até R$1 milhão eles pagam. Então, o que eu quero falar para vocês? Eles estão agindo muito no interior, então eles começam a pegar por várias cidades. E qual é a nossa dificuldade de agir? O contador, ele, às vezes, tem conhecimento, ele não quer denunciar, ele não quer trazer a documentação, porque não adianta denunciar só o contador. A gente, enquanto conselho, enquanto fiscalização, a gente vai atuar em cima do contador, mas é preciso a gente ter a documentação da empresa para também entregar para as autoridades competentes. Está aqui o doutor Ronan, que é advogado, ele muito bem pode até nos ajudar. Se a gente não entregar às empresas, não adianta, porque essa prática não vai acabar. E eu tenho percebido, presidente Beraldo, que os contadores ficam com dó de denunciar o colega, mas ficam enchendo o saco do conselho para o conselho agir. Agora, se o conselho não tem documento, não tem como agir. Então, para quem não perdeu a empresa, às vezes não sabe o que eu estou falando, mas nós temos um colega que está me procurando desde o começo do ano, que ele é segmentado, e ele perdeu 80% do escritório dele para essa quadrilha, porque eles estão agindo num certo segmento. Então, a minha fala, gente, é de consciência. Consciência. É preciso que a gente entregue, é preciso que a gente formalize, porque senão a gente não vai conseguir limpar o mercado e a gente não vai conseguir provocar a Receita, o Estado, para fazer uma fiscalização efetiva nas empresas do Simples, viu? Então, é só isso que eu queria falar, presidente. Eu estou bem cansada hoje. Alguém mais quer falar sobre esse assunto? Ô, Marcos, pode falar. Depois o Ronan. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite, pode Boa falar. noite. Bem, acrescentar, né, a fala da Sucena, porque isso está realmente muito rotineiro, tá, Sucena? Eu digo porque, como a gente está ali na consultoria, então, diariamente, contadores, pessoas nos ligam dizendo que está acontecendo isso, então, questões, assim, de retificações absurdas dentro do PGDAS e o contador poucas vezes vai saber, que ele vai perceber isso 2, 3 meses depois, quando aparecer alguma divergência de receita lá dentro da plataforma. Geralmente é com o Simples Nacional que eles fazem isso, né? Então é bom a gente estar ciente mesmo, tá? Muito comum essa operação de recuperação de crédito onde não existe crédito a ser recuperado. Aqui, Marcos. Ronan. Boa noite a todos. Presidente Sucena, realmente é uma situação um pouco difícil, a gente entende aí a colocação, né, de você como representante do Conselho, porque precisa ter base, precisa ter documento, tá? Então, assim, agir junto à fiscalização, junto aos poderes públicos, porque não sabe até que séria isso pode ir.
E sem prova, é igual nós temos o jargão da justiça. Ela é cega. Nós temos que avocá-la com provas, com documentos, né? Não digamos assim, com provas, com documentos. Agora, para o contador também, a gente entende que é uma situação, é muito melindrosa a relação entre contador e empresário, nesses casos. Porque o empresário, uma vez a empresa ali, avocada, submetida à apreciação da fiscalização por esse fato, não tenha dúvida que ele vai ficar cobrando do contador. E quase sempre tem algum detalhe. Eu pergunto, não tem como aí o CRC, como essas empresas, elas divulgam aí no seu site, né? No site, o oferecimento desse trabalho. Não tem como o CRC, através da fiscalização, fazer qualquer um apanhamento, uma prova documental para chegar nessa empresa, nesse sentido, assim como se faz, nós vemos, por exemplo, aí, a imprensa ela coloca aí pessoas para descobrir fatos, né, que são aí crimes, às vezes, né, divulgados desses meios. A imprensa coloca, o jornalismo, eles colocam aqueles profissionais, aquelas pessoas, para ir até aquele local, se passando por uma pessoa interessada naquele assunto. E é nesse sentido que eu faço. Não tem como fazer isso, pegar, digamos, alguém, um profissional vinculado ao Conselho de Contabilidade, nessas empresas, né, para colher informação, gravar informações, que parece difícil, mas talvez não seja. Digamos aí, um contador que tem argumento, prestando um serviço para o Conselho de Contabilidade, gravando essa sua conversa junto a essas empresas, em reuniões, marca uma reunião. Eu quero sim o seu trabalho como que feito, eu preciso de informações de você para eu levar para o meu cliente, mas aquele está na missão do CRC. Ele não tem nada a temer, porque ele está ali prestando um serviço para o CRC. Agora, o contador, com a sua empresa, realmente é difícil ele fazer isso. Por quê? A empresa não vai ver isso com bons olhos. Ela tenha sucesso ou não na ação, a não ser que ela procure o contador para reparar possíveis danos. Caso contrário, e muitas das vezes prefere até ficar com dano de que levar a público essas informações. Bem isso mesmo. Então, não há como o CRC agir dessa forma. E a gente vê aí na mídia, né, a publicidade dessas empresas. Então, digamos, alguém da fiscalização do Conselho de Contabilidade marca uma reunião na empresa, grava-se uma informação, pede-se prova daquela empresa para quem prestou serviço, né, e essa pessoa, digamos, seria assim um investigador, né, uma pessoa, assim como faz-se a empresa, que a gente vê sempre, e a empresa faz desse jeito. Essas empresas aí, principalmente essas empresas que oferecem vantagem financeira, a gente vê sempre, a empresa faz isso, manda lá uma pessoa, lá naquela empresa, grava aquela matéria, leva para o CRC, quem sabe até documento, né, nome de pessoas, já é uma prova. Porque ficar aguardando o contador em si, não é porque ele, eu penso assim, não é porque ele seja, não é que ele não queira, não é nada disso. Aí ele está defendendo, não só, ele tem o medo de perder o cliente, ele tem o medo de se expor naquela empresa, porque ele não sabe até que ponto vai. Agora, o CRC é o órgão de fiscalização, ele tem o poder de fiscalização, de procurar por esses meios chegar nessa empresa, através de uma investigação. Mas o problema, seu Ronan, é que a gente pode investigar o contador e não a empresa. E aí, o que eu penso? Vamos pensar na lógica. Se o empresário está fazendo isso, porque ele também é um sonegador. Então, não adianta só ter a punição para o contador. Essa empresa precisa também ser investigada. E aí o CRC não tem o poder de atuação. Então, por isso que a gente precisa de toda a documentação para enviar para a Receita Federal e a Secretaria de Economia, para ela que faça as tratativas lá. Porque, e outra, a culpa não pode cair só em cima do contador. Porque o que as empresas estão fazendo? Elas denunciam o contador no conselho e vão lá e faz um acordo para o cara pagar e restituir, e fica por isso mesmo.
Eu não entendi como. Por exemplo, vamos lá. Essa quadrilha que eu estou falando, que eu não posso falar quem é, eles já estão tão espertos que eles fizeram um seguro de responsabilidade civil. Então, eles vão lá, alteram as guias, retificam, recebe. Se a Receita notifica a empresa abre uma denúncia contra ele no conselho, o conselho parte para a investigação. Quando o conselho aciona, ele aciona o seguro dele, aí ele paga à empresa o prejuízo, aí a empresa vem ao conselho e pede baixa. Pois é, mas juridicamente, o Conselho de Contabilidade, da defensoria da sua classe contábil, ele é obrigado a se calar nessa fase? Eu penso que ele não pode se calar nessa fase. Assim. Se eu tiver o acordo judicial, sim. Se eu tiver a ordem judicial, que já aconteceu 2 vezes, aí sim. Aí ele fica numa fila de fiscalização. Mas o que eu falo é o seguinte, a empresa também tem que ser punida. Inclusive, nós caçamos um registro por causa disso. Goiás caçou um registro por causa disso. Agora, a empresa tem que ser punida. Quando você fala da empresa, a empresa é contribuinte ou a empresa? A empresa é contribuinte mesmo, aí. Mas ela é mais uma vítima, essa empresa? Não, eu acho que ela é mais desculpa a expressão, um safado que fez o processo, que restituiu, que assumiu o risco e que sonega, e ela precisa ser fiscalizada também. Pois é, aí que é a dificuldade, né? Que aí a própria empresa e o contador já sabe que a empresa vai ser fiscalizada por isso. Aí que ele não entrega mesmo essa situação. Eu penso, Célia, que... E o CFC já manifestou? Tem alguma coisa nesse sentido? Os conselhos estão levando esse fato para o CFC? Alguns já. Tanto é que saiu agora uma operação grande de combustível, né? Essa operação começou em Minas Gerais e desencadeou aqui em Goiás. Só que eu até estive na Receita Federal hoje, falei, meu filho, enquanto vocês estão no combustível, já passou por 4 segmentos. Até vocês chegar lá, as empresas já quebraram tudo, os contadores. Eu estou aqui para proteger os contadores, mas vocês que têm os dados da sonegação, têm que autuar as empresas logo. Que demora essa para vocês fazerem esse tipo de fiscalização? Pois é, e uma divulgação através do site do CRC, divulgando esses fatos que estão ocorrendo, chamando as empresas para ficarem atentas, aos profissionais contábeis, avocando a colaboração da classe contábil e dos empresários em geral sobre essas empresas. Eu acho que talvez uma divulgação do conselho, bem divulgado mesmo, para que os empresários em geral tomassem conhecimento, ou que o contador tivesse mecanismo, tivesse uma matéria para levar o conhecimento do empresário. Fala, empresário, olha aqui, você está fazendo isso, essa é a nota do nosso conselho. Olha aqui o esclarecimento do nosso conselho a respeito disso. Isso é o Conselho de Contabilidade, entendeu? Fazendo dessa maneira, isso ia fazer com que o empresário vai pensar 2 vezes em fazer isso, o empresário vai dar credibilidade ao contador, quando o contador dizer para ele que aquilo é uma grande possibilidade de fraude, porque ele tem alguma coisa para mostrar para o contador. Assim como é que eu digo, por exemplo, muitas das vezes, nós somos dali do Código Civil, né? A responsabilidade solidária que o contador tem. Eu me valho daquele artigo para quando eu vejo propostas que eu sei que são ilícitas, eu mostro para o empresário lá dentro do Código Civil. Leia aqui esse artigo, empresário. Você está vendo isso aqui? Da nossa classe? Olha aqui onde é. Aí ele vê aqui, ele já fica com medo, porque ele sabe que eu estou ali fechado na lei. Eu não posso fazer aquilo, que a lei me proíbe fazer aquilo. Aquilo é uma coisa que veio benéfica, a meu ponto de vista, benéfica para o contador, essa coisa, está ali dentro do Código Civil. É importante para o contador. E o conselho é o nosso órgão, é ele que divulga, se joga na praça. O empresário, se ele não toma conhecimento, o contador tem, ele sabe onde é que está aquela nota, aquele anúncio, aquele comunicado do conselho contador, ele vai e leva. Está aqui, ó, você está vendo o nosso conselho. Isso já é muito conhecido na praça, viu, empresário? Então, você pensa muito em fazer dessa maneira, vai pensar 2 vezes. Fazer-se alguma coisa, eu acho por aí também. O que você acha? Eu vou pensar.
Hein, pessoal? Ronan, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Francisco. Concordo noite. plenamente com a sua fala é muito correta, é muito honesta, é muito digna. O que a Sucena e juntamente nós da fiscalização enfrentamos é algo que é doído, porque essa quadrilha, na maneira da citação, ela leva algo ao empresário e ela prova por A e mais B que é benéfico, que é correto, que pode ser feito, que a Receita vai restituir, que a Receita vai devolver, e isso tem acontecido. Infelizmente, quando eu digo ao empresário que tome cuidado, porque não é correto, está errado, e vem alguém e diz, olha, eu provo para você que realmente é correto, e ele arrisca, ele recebe, ele coloca no bolso, e pronto, e ele arrisca, porque essas pessoas, além de ter um seguro para cobrir alguma coisa, nós sabemos que a Receita Federal, infelizmente, não tem a parte humana para poder fiscalizar. Então, quando acontece 1, 2, 3, 4, no final dos 5 anos, que tem 1.000 empresas, a Receita pega só 100. 100 para 1.000 é muito pouco. Então, o que acontece? A maioria se livra disso, enquanto nós, vou falar nós, estamos perdendo empresa para esse pessoal e eles estão cada dia se beneficiando. Como eu tenho conhecimento de pessoas que já até receberam, conforme a Sucena falou, que arquivou o processo porque compartilhou disso. Nós estamos enfrentando algo, é um pouco mais doído do que eu chegar no meu cliente e falar para ele, está errado isso, e ele diga, mas eu tenho informação que isso não é tão errado. Então, essa é a mais doída, e eu compartilho com a Sucena do que pode ser feito, do que a gente pode correr atrás, do que pode ser feito para um pessoal, num país igual ao nosso, que está sendo beneficiado pelo imposto que eu fiz e o meu colega fez errado. Sem querer te interromper, porque o tempo está bem curto aí, Francisco, mas é simplesmente uma nota que o CRC, um esclarecimento, que o CRC é um poder, é o representante da categoria, uma nota dizendo o que é que está acontecendo no Estado de Goiás. O CRC tem poder de fazer isso. É um esclarecimento, é uma autoridade, é o representante, o empresário vai ver aquilo. É o conselho que diz, vamos olhar esse negócio direito aqui. Você entendeu? É só isso, eu acredito que isso não é muito para o Conselho de Contabilidade estampar lá no seu site essa nota, que é para o contador ter pelo menos isso para mostrar para o empresário. Pronto, obrigado. O pessoal, infelizmente, existe empresário. Isso não tenha dúvida, certo? Tem os empresários safados, tem o contador sem vergonha também, certo? Tem o advogado safado também, porque esse pessoal vem tudo engravatadinho e realmente querem enganar o contribuinte. Já aconteceu comigo, infelizmente, a minha empresa, essa empresa que eles tentaram lá, é uma empresa sólida, certo? Eu já falei para respeito disso aqui, com vocês, certo? É uma empresa sólida, e eles me deram o nome e eu liguei para eles, certo? Eu realmente liguei para eles. Aí os caras queriam me convencer, certo? Aí eu tentei pegar o nome deles, certo? Mas é o que eu estou falando. Sem prova do telefone, eu não tinha nada para denunciar ele no conselho. Infelizmente, eu não tinha documento nenhum para falar que eles foram fazer isso, certo? Então, era a palavra dele contra a minha, certo? Então, pelo menos, agora o Ronaldo está pensando, se alguém chegar na empresa e tentar fazer isso, Sucena, e a gente pegar o endereço do cara, pegar o nome do cara, pegar o CRC dele, tudinho, poder levar para vocês? Sim. Mas tem jeito, né? Oi? Beraldo. Oi. Fala.
Eu posso falar? Fala. Então, boa noite a todos. Esse caso é caso de polícia. A polícia que é o órgão competente para fazer investigação. E a polícia, esse crime é crime contra a economia e a ordem tributária. Tem um Não tem aparato documento não, Divina. hiper Não mega tem nada para competente, falar sobre eles esse vão caso, fazer o Divina. que o Ronan quer que faça. E a única coisa que tem que fazer é informações preliminares, que no caso o Conselho, que é um órgão de representação dos contadores de Goiás, e pode também, inclusive, chamar o CFC, unir as forças das entidades e rastrear algo e passar para a polícia. Por isso que faz investigação. No mínimo 24 horas ou 72 horas, a polícia é capaz de detectar isso daí. Primeiro que é público e notório, ok? Tá, todo mundo sabe. É igual o rato de cobra, certo? Todo mundo sabe que ela tem um rastro, mas ninguém viu. Os lobisomens. Mas a Polícia Federal, ela, Everaldo, ela não vai silenciar diante de um crime de alta monta. Eu acredito que ela vai resolver isso daí. É caso da polícia. Você pega o nome do cara, pega tudo e vai lá denunciar na polícia lá, você vai? Mas não, Divina. Everaldo, não vai denunciar. Tem denúncia anônima, Everaldo. Você dá caminhos, a polícia vai atrás. Sem documento não tem jeito, Divina. É como você está falando. Sem documento para punir o fiado da mãe do contador. Mas por indício, Everaldo, a polícia... Deixa eu falar, terminar de concluir, por favor. Os indícios, ninguém está acusando. Se você der indício, a polícia vai atrás. Você acha que os criminosos que daí do PCC, ele não tem prova? A polícia vai atrás e detecta. Ela mesma liga para eles, simula que quer, igual o Ronan falou. Nada, Divina. Vai fazer isso, Divina. E você acha que a polícia vai fazer isso? Vai nada, tem tanto tempo para fazer aí. Bom, Abrão, depois você entra. Abrão, fala. Depois o Fábio. Fala, Abrão. Boa noite aí, presidente Sucena. Boa noite, Everaldo. Boa noite mais os demais companheiros aí de profissão. Os que lutam pela classe aí. Eu falei isso numa reunião do CRC recente, quando foi o pessoal da prefeitura, e vou repetir aqui hoje. Nós que trabalhamos dentro da linha, como diz o nosso ex-presidente, dentro da Constituição, das 4 linhas, obedecendo as 4 linhas das leis tributárias, municipal, federal e estadual, nós todos estamos ficando desacreditados. Porque esses malandros entram aí, fazem as coisas, não acontece nada com a empresa, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, você avisa, conversa, explica, e não acontece nada com a empresa e nem com essas pessoas. Então, nós estamos ficando totalmente desacreditados. Isso é uma verdade nua e crua. Está ficando difícil trabalhar. Eu tenho 3 casos desses casos aí do PIS e COFINS que fizeram absurdo, foram numa empresa, numa indústria de cerâmica que queria fazer o trabalho e eu não deixei. Eu pesquisei a empresa, pesquisei os sócios, eles não têm registro em conselho nenhum, eles não são profissionais de nada, não tem registro em conselho nenhum, como é que vai fazer com um negócio desse? Entendeu? E eles trabalhou em Goiânia e hoje estão trabalhando no interior do estado. Porque eu tenho cliente no interior do estado e eles foram lá e eu consegui barrar. Mas 3 de Goiânia eu não consegui barrar. E o empresário está falando, não, eu peguei o dinheiro e ninguém me amolou até hoje. Entendeu? Então, essa é uma verdade nua e crua, que é muito difícil o conselho lutar com pessoas que não têm registro em lugar nenhum, não são profissionais de nada, entendeu? São empresas registradas com capital de 1,5 milhão, sem integralizar, e chega a ter um lobby violentíssimo e convence o empresário a fazer o trabalho sem consultar o contador. Entendeu? E recebe o dinheiro, põe no banco, está numa boa, tranquila, e a Receita Federal até hoje não amolou ninguém, já tem 1 ano e meio. E os financeiros vão pegar agora, viu? Certo? Vamos ver, né, Veraldo? Porque se não pegar, nós vamos continuar desacreditados.
perante aos empresários, porque a gente está falando e não acontece nada. E essas pessoas vão lá, faz esse lobby e devolve o dinheiro para as empresas, cobra uma comissão elevada, entendeu? E, infelizmente, né, presidente, está acontecendo isso, eu vejo muita dificuldade se os aparatos policial não juntar com a Receita Federal do Estado e trabalhar duro em cima disso aí, vai continuar essa questão aí e nós vamos continuar sendo desacreditados. Abrão, eu estou estudando bem o negócio do ECD e o SF. Eles estão preparados para pegar tudo, certo? Então, se você depositou dinheiro no banco, e já muitos e muitas pessoas, certo? Estava deixando, aí foi notificado, porque o E-Social pegou, o E-Financeiro. Ele depositou dinheiro no banco lá e não tinha o comprovante de receita, certo? Eles pegaram ele, certo? E agora tem 2 ou 3 contadores que estão nessa situação, certo? Então, a omissão de receita estão pegando pelo banco. E eu acho que futuramente o E-Financeiro vai pegar todo mundo mesmo, viu? Everaldo, você veja bem, nessa questão do PIS e COFINS, se você olhar a normatização disso lá, que fala nisso lá é bem claro, Everaldo. O único responsável por essa operação é o empresário, mais ninguém. Ué. Lá está bem claro, lá. Tá, entendeu? Ué. Agora não acontece nada com ninguém. O Fábio quer falar, Fábio? Quer não, né? Abre seu microfone. Bem, primeiro cumprimentar o presidente Everaldo, a presidente Sucena, diretor Ronan, conselheiro de Assis, o conselheiro fiscal Abrão e os demais associados guerreiros aí que estão participando dessa reunião. Eu entrei um pouco atrasado, mas me parece que a discussão aí é sobre a questão do crédito do PIS e COFINS monofásico, não é isso? Você está falando. Bem, Essas máfias que estão por aí. Os casos que foram levados lá para o sindicato, para mim, eu conversei com o contador, conversei com alguns empresários. Se você pegar a tabela 3.4.10 lá do SPED, lá do SPED PIS Contribuições, lá, né, FD Contribuições, você relata, lá tem os NCM dos produtos que são monofásicos. Então, você pergunta para o empresário, você tem esse produto aqui? Tem esse? Não tem? Então, não tem. Quantos por cento você tem? Você tem que argumentar com a norma na mão, né? E todos que eu convenci a não fazer. Inclusive, teve um que o cara disse, não, mas eu não cometeu isso. Eu digo, rapaz, esse é o faturamento aqui, nem que você queira, não tem como, nem que você multiplique por 3 os seus produtos aí, não dá esse crédito aí. Então esse cara tem me arranjando, digo, tá. Então é o seguinte, o cara ele vai 2 horas da tarde, então eu vou aí com a polícia. Aí ele desligou, passou um pedaço, ele ligou assim, não, rapaz, não vem não, porque é parente da minha mulher, não sei o quê, eu não quero confusão, quer dizer, é complicado. Por outro lado, né, vem a questão da Receita. Não tem pessoal qualificado. Quantas vezes eu fui na Receita lá e eu vi de diretor, superintendente, sei lá o que, autoridade lá da Receita, que nós não temos pessoal. Você vai fazer uma pergunta na Receita, o pessoal não sabe. Não tem pessoal qualificado, a maioria aposentou. Não tem material humano. Como o Everaldo falou, as ferramentas, os softwares que a Receita está preparando, SPED, FD, SF, vão chegar uma hora que elas vão conversar. Mas enquanto não conversar, as pessoas estão apostando na impunidade mesmo, porque não tem pessoal capacitado para pegar. Quem faz auditoria hoje na Receita é computador. Então, até esses computadores conversar é festa mesmo. O Everaldo deve se lembrar que nós tivemos uma reunião na Receita que o cara da Receita falou, o auditor fiscal falou, olha, 97% é micro e pequena empresa. Nós olhamos só para os 3%, que é as grandes indústrias. O resto aí, se cair na rede, é peixe. Nós não vamos atrás, não foi, Everaldo? Foi. Então, eles não fazem muito caso das microempresas, não. Vão fazer agora com o governo Lula aí com sede de dinheiro, e eles implementando esse software aí, talvez daqui a 6, 7, 8 anos. Mas, enquanto isso, vai virar festa mesmo, infelizmente. Tá bom. Bem, pessoal,
Deu recado, né, Sucena? Deu, né? Positivo. Então, nós vamos passar agora, certo, para o pessoal todos vocês assistiram a palestra do Leandro, e nós vamos entrar agora para a resposta que o Leandro vai dar e a Sucena vai dar. O Wesley, como ficou? Eu passei para a Sucena e para o Leandro, para eles analisarem as perguntas, e eles mesmos podem ler as perguntas, ou eu leio aqui as perguntas e vou respondendo, e eles vão respondendo. Sucena e o Leandro, o que é que vocês preferem? Vocês vão olhar as perguntas, o que é? Pode ir falando, aliás. Na verdade, presidente, como a gente tem também o Marcos, que é tributarista, tenho certeza que ele está antenado, ele pode até nos ajudar, e quem estiver estudando sobre o assunto pode contribuir também. Tá bom. Então, tranquilo. Então é o seguinte, Wes, pega a primeira pergunta aí. Vou abrir aqui, só um instante. Posso já fazer a pergunta, Wesley? Já estou com ela aberta aqui já. Pode fazer, eu abri aqui, mas pode fazer. Tá. Então, boa noite a todos primeiro, né? Boa noite ao presidente Ronaldo, boa noite ao presidente Sucena, ao diretor Ronan, todos os colegas, boa noite ao Wesley, todos os colegas presentes aqui. Então, voltando à reforma tributária, parte 2, né? Hoje a gente está com o fórum aí de perguntas até bem convenientes, bem interessantes. Primeira pergunta, quem fez aqui foi o Hugo. Tem algumas perguntas que não tem o nome na frente, mas se de repente estiver na live, pode até levantar a mãozinha aí, para a gente saber de quem foi a pergunta. Então, assim, primeira pergunta foi do Hugo, né? Ele questiona quais as vantagens da CDS... Hugo do Pino Rio? Pino do Rio? Não, Everaldo, eles não identificaram de onde são, não. Eu pedi para colocar o nome e a pergunta. Tem uns que não colocou nem nome. Não, tá bom, falou. Hugo é gente boa. Pode falar, Leandro, continuar. Aí o Hugo faz a pergunta aqui. Quais as vantagens da CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, que substituirá o PIS e a COFINS, em relação às contribuições substituídas por ela? Então, Hugo, o que ocorre? Primeiramente, eu já posso falar de cara a própria unificação dos tributos, né? Por quê? Porque ela vai unificar 2 tributos, PIS e COFINS. Então, de cara, a gente já pode citar essa unificação, né? Ai, como é que eu saio desse inferno, desse trem aqui? Segunda opção, segunda situação aí que a gente pode entender como uma vantagem, a não cumulatividade. Certo? O que é a não cumulatividade? É a compensação do imposto devido pelo contribuinte com o montante cobrado sobre todas as operações na qual... Leandro, mas se você não aparecer, parece que eu fico assim, meio chateado, já. Parece que é o robô que está falando. Aparece aí, cara. Peraí. Tá bom? Aí, você não é tão feio assim, poxa? Tá certo. Então, assim, voltando, né? Então, a primeira vantagem da CBS, da contribuição sobre bens e serviços, seria a própria unificação dos tributos, que ele une aí PIS e COFINS, a não cumulatividade, certo? Que é a compensação do imposto devido pelo contribuinte com o montante cobrado sobre todas as operações, né? Então, quando a gente fala sobre todas as operações aí, é uma incidência aí do creditamento amplo, né? É um creditamento amplo, que está sobre todas as operações, a não ser que na edição da lei complementar venha algo diferente disso, do que está no texto da PEC. Outra situação que eu poderia citar aqui como vantagem é a base de cálculo por fora. Por quê? Hoje, quando a gente vai calcular o ICMS, a gente sabe que o ICMS ele é base de cálculo para ele mesmo. Quando você vai calcular um diferencial de alíquotas, por exemplo, para uso e consumo, você tem que embutir o ICMS. Se o produto é 17%, você tem que embutir. Na base de cálculo por fora, vai ficar igual ao IPI. Então, você vai pegar o valor total dos produtos,
mais aquele campo do CBS é igual ao total da nota. Então, traz clareza, traz transparência na hora dos cálculos, né? E também uma inovação aí no projeto de lei que eu citaria é o programa de cashback, né? Que é essa devolução de parte do tributo para a população de baixa renda. Então, no primeiro momento, eu citaria essas situações. A própria unificação, tornando 2 em 1, a não cumulatividade, que é o creditamento amplo, a base de cálculo por fora, porque no documento fiscal ele não vai vir no próprio preço da mercadoria, ele não está embutido no próprio preço, e o programa cashback, que é a inovação aí trazida por esse texto da PEC 45 de 2019. Respondido. Próximo. Eu muito não, mas tá bom. 2. Aí 2 não tem quem falou, né? Não tem a pessoa que perguntou. Como será a transição para o início da vigência da CBS? Então, o que ocorre aqui? Eu vou falar bem resumidamente, para que a gente consiga responder as outras demais perguntas. Então, 2026 vai ter o início da cobrança de 1%, sendo 0,9% de CBS e 0,1% de IBS, que será compensado com PIS e COFINS. 2027 vai ter a entrada em vigor da CBS e a extinção do PIS e COFINS e a alíquota zero IPI. 2029 e 2032 vai ter a entrada progressiva do IBS. E 2033, IBS. Tá travando. Leandro. Leandro, tá travando. A internet dele está com algum problema lá. Totalmente em vigor com a extinção do ICMS e do ISS. Então, mas deu para escutar? Mais ou menos. Mas, pera um pouquinho. Marcos, se você quiser questionar alguma coisa, ou então pode falar, viu, Marcos? Ele e a Sucena, né, Verônica? A Sucena também. Né? Porque assim, ó, o Leandro falou da CBS, mas vamos entender o que o governo está noticiando, que é uma contribuição, uma simplificação de imposto, né? Só que, na verdade, você não está simplificando. Você tinha PIS, COFINS, CMS, ISS e IPI. Com a nova reforma, você também tem 4 impostos, porque você tem o CBS federal, o IBS nacional, o imposto seletivo e a contribuição estadual. Então, você tem 4 impostos da mesma forma. Na minha visão, Leandro, as vantagens da CBS, porque ao longo do tempo, a fiscalização vai poder se concentrar só no âmbito federal, mas isso me preocupa no âmbito municipal, me preocupa com as questões das autuações aqui, o que esses auditores vão fazer. E me preocupa também a questão de concentrar tudo num único lugar. Então, a questão da CBS me preocupa porque não está simplificando nada. Não está simplificando nada. Alguém mais quer questionar ou fala alguma coisa? Fábio? Alguém mais quer questionar o que o Leandro falou? Pode falar, Ronan. Igual a presidente Sucena falou, o que socialmente, comercialmente, vem aquela história para os empresários? A simplificação e a unificação dos impostos. Simplificação. Aí, jogar para o ar, que o imposto vai reduzir, vai ser bom para os empresários, vai ser bom para todo mundo. Mas, igual a presidenta falou, isso não é um melhoramento tributário para o país, que é aquilo que o povo lá de fora está esperando, que seja uma redução de carga tributária no país para que venha investimento para dentro de nós. O governo, ele
melhorou nada disso, simplesmente ele juntou tudo, juntou as tantas sacolas e botou tudo dentro do só. Pelo que eu vi até o presente momento é isso. Então, lá fora, para nós, o que querem os investidores, os grandes investidores lá de fora? Eles querem pagar um pouco, menos de imposto, porque é a nossa carga tributária brasileira é muitíssimo elevada. Então, eu acho que do jeito que está dizendo isso, não vai melhorar em nada tributariamente. Vai facilitar o governo federal a receber os impostos, que ele vai ter ali um único imposto e ainda na guarda dele, sob a tutela dele. E ele vai dar para o Estado e para o município aquilo que ele achar que dá. E, além do mais, também uma coisa, Leandro e a Cicena e os outros aí, que eu fico, não tem, lá dentro da PEC, não tem o poder para o Estado criar a sua alíquota de ICMS, não tem o poder para o município também criar a sua alíquota do ISS-TN, então quer que o Estado interveio em cima disso para ele resolver a situação. Não. Ele diz para o Estado, você cria a sua alíquota, vamos ver se aprova ou não. É claro que o Estado vai, se está querendo 25, ele vai jogar 50. Diz para a prefeitura do mesmo jeito. Bom, então vocês vão criar a sua alíquota, vão aprovar a sua alíquota e traz tudo para mim aqui, que eu vou receber e vou dar um pouco para vocês. E os empresários, os investidores lá de fora, que querem uma redução de imposto do país, parece que não vai ter. Concordo? Eu falei muita besteira, nós estamos aqui estudando. Não, Ronan, eu concordo sim com o que você falou, mas só fazendo um adendo, o seguinte, presente a Sucena. Na verdade, eu respondi objetivamente só em cima da pergunta do colega. Ele falou só sobre o CBS. É lógico, gente, é lógico. É igual estava conversando, igual o Ronan falou agora, igual estava verificando um vídeo. Nós estamos no Brasil. É lógico que por trás de toda reforma há uma intenção de aumento de arrecadação. Isso aí é claro. A gente está falando de unificação, por exemplo, como eu falei de unificação, só em cima da pergunta do colega, porque ele perguntou a vantagem da CBS. Então, falando só de CBS, ela unifica PIS e COFINS. Agora, é lógico que estou unificando 5 tributos em 2. Não é verdade isso. Por que não é verdade? A proposta é o IVA dual, né? Mas nós já temos o quê? CBS, IBS, imposto seletivo e uma previsão lá no artigo 20 da PEC de instituir mais um tributo, que eles estão denominando contribuição. Então, na verdade, eu estou instituindo 5 por 4. Se a gente for analisar friamente, lógico que o do artigo 20 é uma possibilidade de criação. O que a gente tem de certeza é CBS, IBS e IS. Mas já tem a previsão no artigo 20 da PEC, a instituição de um outro tributo, que seria contribuições. Porém, tem umas condições lá para que seja criada essa contribuição. Mas, assim, a gente sabe que a simplicidade não vai haver. No final das contas, a simplicidade vai ter muita complexidade. Se o texto mudar substancialmente lá no Senado, vai voltar para a Câmara dos Deputados, né? Então, a gente sabe que, na verdade, unificação, quando a gente analisa o todo da proposta, não tem unificação e não tem simplicidade. Mas tem um lado positivo também. Tem um lado positivo da PEC. Tem muita coisa, tem muito texto que traz uma novidade. É lógico que a gente já detectou alguns pontos negativos, por exemplo, como para os prestadores de serviço. Mas a gente não está fantasiando nada. A gente sabe que, no fundo, tem uma proposta de arrecadação. No fundo, tem uma proposta de arrecadação. Até porque, como eu falei agora, nós já estamos com 4 tributos. Era só IBS e CBS, mas já tem o IS, que é o imposto seletivo, que está sendo chamado aí como imposto do pecado, e ainda tem mais a proposta das contribuições que está no artigo 20. Então, por exemplo, igual eu vi um vídeo, uma pessoa falando, mas a cesta básica é mais de 1.800 produtos. A proposta é que se colocar como alíquota zero só 800, não vai resolver o problema. Tudo bem, gente, aí a gente está no Brasil, né? Eu não estou na Hungria, eu não estou no Canadá, eu estou no Brasil. Então, se não abarcar
2.000, 2.800 produtos da cesta básica, paciência. Mas o que vai abarcar agora no começo já é algo. É certo que a alíquota zero. A alíquota zero é uma alíquota, só não é tributária. Só não tem alíquota, mas tem alíquota, é tributado, na verdade, só que a alíquota zero. Pode aumentar a qualquer momento? Pode. Pode aumentar por ser alíquota zero. Mas é aquela questão. A gente não pode ver o copo de água só lá embaixo, o copo seco. Então, tem a parte positiva. Leandro, vamos ser bem mais objetivos, senão não vai dar tempo, não. Fábia. Tá. É a terceira pergunta. Posso falar? Rapidão. Essa perguntar aos presentes, né, e aos palestrantes, como é que vai ficar a situação do presumido? Eu vou estar no presumido, vou pagar o PIS, o COFINS não cumulativo, a alíquota vai ficar, vamos dizer, no patamar de hoje aí, 7,6, no caso do CBS, ou vai ficar 3? Eu acho que vai unificar. O que é que você acha, Leandro? Não, Fábio, na verdade é o seguinte, o que ocorre? O texto da PEC, a gente percebe que ele não está vinculado a regime tributário. Ele está vinculado ao tributo em si. Por exemplo, você vê que ele não vem trazendo situações específicas para Simples Nacional, para presumido, para lucro real. Ele não está vinculado ao regime tributário. Ele está vinculado ao tributo em si. Então, por exemplo... Aí onde eu quero chegar é que vai ficar uma alívio para, no mínimo, para os dois regimes, presumido e lucro real, e aí o governo vai chegar no setor de serviços com carga pesada. Ou seja, hoje eu posso estar no setor de serviços, no presumido, com a alíquota de 3% da COFINS, de 0,65% do PIS. Com essa mudança aí, eu posso estar no lucro real e no presumido, eu vou apanhar com a alíquota cheia, correndo atrás de crédito. Quando foi criado o PIS/COFINS não cumulativo, que foi só para os grandes lucro real, para o grande lucro real, a maioria é indústria, comércio, a Receita Federal bateu recorde de arrecadação, nadou de braçada. Agora ela está focando no setor de serviços, vai nadar de braçada também. E quem está no setor de serviço vai apanhar de tributação. Na verdade, Fábio, como eu te falei, pelo que a gente percebe, a ideia do texto da PEC, ela não está vinculada a regime tributário. Ela está vinculada ao tributo em si. Então, por exemplo, se eu estou no lucro presumido, vai ser uma alíquota de PIS mais COFINS, do CBS. Se eu estou no lucro presumido, o IBS vai ser uma alíquota cheia, uma alíquota só, uma alíquota única para ICMS mais ISS, que vão ser extintos, assim como o PIS e o COFINS vai ser extinto. Então, aí você vê que não está vinculado ao regime tributário. Pois é, porque eu digo, vai ficar só uma e quem está... Não adianta correr para presumido ou real, vai apanhar do mesmo jeito. Isso, por exemplo, se for uma alíquota do CBS for 10%, é 10%. Para o lucro real, 10% para o lucro presumido. Isso. Agora, o Simples Nacional, por ser regido por uma lei própria, que é a Lei Complementar 123 de 2006, vai ter que ser feita adaptações, ou alterações, ou uma revogação dela por completo. No meu ponto de vista, as alterações vão ficar inviáveis, porque vai ser muita alteração. Porque você vai trabalhar aí com ICMS, com ISS, com PIS e COFINS. Então, vai ser muita alteração, vai transferência de crédito, possibilidade de transferência de crédito, possibilidade da empresa adotar o IBS e o CBS por fora do regime unificado. Então, do meu ponto de vista, eu entendo que seria melhor revogar a Lei Complementar 123 de 2006 por completo. Mas aí também a gente não pode esquecer que não é só Simples Nacional, né? A Lei Complementar 123 de 2006. Ela é o estatuto da microempresa e da empresa de pequeno porte também. Está previsto na Constituição, não pode revogar. Cidenilson, fala. Cidenilson. Oi, estão me ouvindo aí? Estamos. Opa, agora sim. Gente, primeiro, boa noite, prazer participar aqui com vocês pela primeira vez. Semana passada eu ia participar, mas eu tive alguns contratempos, não consegui entrar a tempo, agora eu entro. Vou focar só na CBS e, aproveitando a última fala do Leandro, na questão do Simples Nacional. A última menina questionou sobre lucro real e presumido. Olha,
lucro real e lucro presumido, esquece, não existe mais. Vai existir CBS e IBS na forma única de tributação. O lucro presumido, o lucro real acabou em 2033, infelizmente, né? O Simples não vai ser mexido, isso aí está claro. Agora, CBS, vantagem, zero. Não tem vantagem nenhuma na CBF. Falar assim, nós simplificamos o PIS e o COFINS em CBS. Não tem vantagem nenhuma, não tem problema nenhum em aplicar uma alíquota sobre uma base de cálculo, não importa se é um tributo, dois tributos, três tributos, quatro tributos. A nossa grande questão é apurar a base de cálculo. O PIS e o COFINS não acumulativo está seguindo os mesmos princípios. Aí, a CBS faz a mesma coisa. Vamos ter essa não cumulatividade plena, que na verdade é uma grande mentira, mas é plena, porque vai excluir, por exemplo, a insumo agropecuária, de algumas situações vai ser presumido, de aquisição de empresas do Simples vai ser presumido, o preço do Simples vai ficar no prejuízo, que não vou ter crédito pleno quando eu adquirir insumo de empresa do Simples, isso é um problema. O CBS, na verdade, está trocando 6 por 5,5, na minha opinião, tá? É 6 por 5,5 a questão da CBS, quer dizer, vai mudar quase nada, e um pouco vai mudar, vai ser para pior. Simples nacional inalterável, não vai se mexer no Simples, porque tem um dispositivo condicional que garante o Simples nacional. O nacional só vai ter discutido depois que se aplicar plenamente todos os 3 passos da reforma tributária, aí é que vão falar no Simples, né? Mas essa questão, especificamente da CBS, vantagem zero para a CBS, não vai mudar nada. Vamos ter uma pequena vantagem. Oi. Espera um pouquinho. Tem algo aí? Cara, eu estou num lugar aqui que tem um pessoal que está aí, não sei se está dando interferência, né? Tá um pouquinho, né? Deixa eu me afastar aqui do carro que chegou aqui. Melhorou um pouquinho? Melhorou. Tá. Eu estou dizendo assim, nosso problema de CBS é vantagem zero. Basicamente PIS, COFINS, a mesma base. A não cumulatividade plena é uma mentira, porque o nosso problema de pessoas prestadoras de serviço não tem direito a crédito de quase nada, basicamente de alguns insumos. Material de uso e consumo, prestação de serviço, essa coisa não vão ter crédito, porque o escritório de contabilidade, que é o nosso caso aqui, é só problema, só desvantagem. Isso aí, só nós estamos, vamos dizer assim, do ponto de vista da CBS, nada. A vantagem, na verdade, ampla desvantagem de CBS. Isso aí eu afirmo categoricamente, a não ser que tenha alguma mudança nisso tudo. O Simples Nacional não vai mudar, só vai ter atualização de tabela e depois vão fazer. A grande desvantagem que a gente vai ter, vamos ter, talvez seja na parte do IBS, que seria do ICMS e do ISS, que aí sim simplificar, né? 27 legislações em uma só, 27 no caso de ICMS e 5 mil e tantos no caso de ISS, né? Teremos vantagem, mas a parte do CBS é vantagem nenhuma. Mas assim, eu não estou mais preocupado com como que vai ser essa reforma tributária de CBS e de IBS. Para mim, isso aí vai ser assentado, vai ter esse período de calibração que vai começar em 2027, e aí vamos ajustando as bases e alíquotas, vai tudo bonitinho, e esse negócio vai assentar mais cedo ou mais tarde. Então, do ponto de vista de carga tributária e cálculo, para mim, vamos brigar, vai ser ruim para alguns setores, outro serviço vai ter oneração maior, vai ter essa coisa toda. Para mim, a única preocupação que eu tenho, aí, e eu falo direto com a presidente Açucena, e já é uma bandeira da FENACON também que vai ter que ser, quanto ao período de transição, que para mim é a grande tragédia da reforma tributária. 8 anos de período de transição é um extremo absurdo. Nós vamos começar a apurar isso em 2026 e vamos prolongar isso até 2036 com 2 regimes de apuração vigentes, né? Os nossos tradicionais lucro real e lucro presumido e ainda essa nova sistemática do IBS, dual, né? E ainda, assim, provavelmente a gente conhece a Receita vai colocar suas obrigações acessórias no moldes do que é o SPED para o novo regime. Pensa só no que pode aumentar, né? Se a gente já gasta hoje em média 1.500 horas, o que vai ser para a gente mostrar e demonstrar para a Receita Federal esses 2 regimes. Para mim, a grande tragédia da reforma tributária é esses 8 anos aí que a gente tem que trabalhar nisso aí e brigar para poder não chegar nisso. Resolver essa questão. 8 anos é um absurdo. 3 anos estava mais do que bom, 2 para mim era bom, mas 3, né, para ser bom. Porque o resto a gente vai assentar com o tempo. E pensando, o governo Lula não está pensando isso para ele, porque 2026 é o último ano do Lula como presidente, aí é ano eleitoral até, inclusive. Então é para o outro. Mas
A nossa briga de contador e de grupo que tem que trabalhar é justamente na questão da transição do regime. Porque 8 anos vai ser dobrar as nossas tarefas, nosso serviço, e não vamos conseguir repassar esse custo para o cliente, né? Para dizer para ele, olha, eu tenho que fazer para você o regime antigo, tem que fazer o novo aqui ao mesmo tempo, né? Vai ser muito complicado. Essa é que é a grande tarefa. O resto, assim, independente da tragédia tributária que tem, do mal feito que está sendo feito, da péssima qualidade da execução das normas e tudo, que ainda vai vir lei complementar, isso aí já entreguei para Deus, né? Seja o que Deus quiser. Para mim, agora, a preocupação é a tragédia do período de transição. Aí você desculpa tomar o tempo, vocês, gente. Estou gastando muito tempo aí até. Marcos, posso falar? Boa noite, né, pessoal? Só fazer um comentário que é importante, que a gente tem que levar em consideração, independentemente da reforma. Marcos, faz a propaganda sua, cara. Eu sou consultor da Objetiva, né? Quem não conhece, eu sou sócio e consultor lá na Objetiva Edições, uma empresa de consultoria aqui do estado de Goiás, tá? Uma reunião ou outra eu consigo participar, tá, Everaldo? Geralmente, durante a semana à noite, eu estou em alguma aula de graduação e acabo não conseguindo participar com o pessoal aqui, tá? Para o Ricardo e o Marcel também. Sempre que dá, eu apareço por aqui. Um comentário importante é que a gente tem que levar em conta sobre a unificação das notas fiscais que está sendo agora provavelmente aprovada, sancionada hoje, que é acabar com a nota fiscal eletrônica modelo 55, modelo 65, nota fiscal de serviço de prefeitura que usa um modelo, prefeitura usa outro, vai criar uma nota fiscal nacional padrão único, né, que é a nota fiscal brasileira. Então, independentemente da reforma, daqui, sei lá, 5, 6, 7 anos, o trabalho vai um pouco diminuir, porque com essa nota fiscal padrão nacional única para todos os municípios, todos os estados, o que vai mudar é só a questão de alíquota e base. E aí, com a reforma sendo aprovada, base única, fatos geradores iguais para ambos os tributos, e aí depois dessa nota fiscal padrão nacional, padrão único, vai existir uma declaração fiscal única, que também já virá pré-preenchida. Então, lógico que isso, no papel, está muito lindo, vai demorar a chegar em prática, mas já está sendo criado o grupo de trabalho para isso. Então, independente se a reforma for aprovada ruim ou não, a nossa carga horária daqui 5, 6, 10 anos vai tecnicamente diminuir, simplesmente o que vai unificar todos os diversos tipos de notas fiscais que existem, né? Everaldo? De duas perguntas, Leandro. Everaldo, não. Então, o Leandro continue lendo. Pergunta 3. A 3, Wesley, não tem nome também. Se tiver alguém que estiver aí na live, pode se pronunciar. A CBS decidirá sobre a receita bruta ou sobre a venda de bens e serviços? Aqui é o que a gente falou lá na reunião passada, na terça-feira passada. Aqui, a hipótese de incidência aqui, ela é ampla. Por que ela é ampla? Ela vai incidir sobre operações com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos ou com serviço. Então, é incidência ampla. Ela incidirá também sobre a importação de bens materiais ou imateriais, inclusive direitos ou de serviços realizados por pessoa física ou jurídica. Tá? Então, aqui a incidência dela é ampla. Há uma exceção que ela não vai incidir sobre as exportações, né? Que é algo que a gente já tem hoje, tanto na figura do ICMS como na figura do PIS e do COFINS. Aí não é novidade, a gente já tem essa tratativa tributária hoje, tanto com o ICMS como o PIS e o COFINS. Alguém quer falar alguma coisa ou passo para a pergunta 4? Alguém quer questionar? Quer questionar, Marco? Pode falar. Não, porque está bem definido, né? E isso aí, a CBS, gente, já está bem definido. Na verdade, a pessoa só uma registração que vai poder recolher a parte, o produtor rural e as empresas do Simples. Não é? Marcos. A não cumulatividade, igual o nosso colega colocou, de fato, ela não vai se falar mais em regimes tributários. Presumido real acaba. Todas as regras que nós conhecemos com esses regimes vai ser uma alíquota única, digamos, né, observando as particularidades dos entes,
mas todos sobre uma mesma base. Então, não vai ter por que existir presumido e real, talvez continuem existindo antes de acontecer uma reforma de imposto de renda e contribuição social, que isso vai continuar por enquanto. Então, para fins dos outros tributos que estão sendo substituídos, não existe mais essa questão de presumido real. Agora, um comentário que foi feito na parte inicial, né? Quando a PEC traz alíquota zero para a cesta básica, isso nem entrando em discussão de quais produtos que farão parte da cesta básica, porque aí a gente já sabe que vai haver uma discussão muito grande na edição da lei complementar para definir o que é cesta básica no Brasil deste tamanho, mas ela traz que é alíquota zero. Então, a PEC traz na Constituição que a alíquota zero será alíquota zero para a cesta básica. Então, não tem essa questão de, amanhã, daqui 2, 3 anos, vai ser aumentada essa alíquota. Não, é um texto constitucional. Para essa alíquota existir de maneira tributada, com percentual maior, é só por alteração da Constituição novamente. Pode continuar lendo. Leandro, você pode ler a quinta pergunta, porque a quarta e a quinta são o mesmo assunto, e na quinta tem o nome de quem fez. Ah, tá. A sexta? A quinta. Peraí, Leandro. Fábio, fala. Fábio, você está mudo. É só observar a questão da cesta básica. Está previsto a alíquota zero, mas aí, como eu falei, qual produto vai permanecer, o governo vai tirar da cesta básica? Aí que está a questão, né? Tirou da cesta básica, não é mais alíquota zero. Só essa observação. Na verdade, esses produtos, tudo vai depender de uma edição de lei complementar. A lei complementar, ela pode até trazer uma surpresa fora dessa PEC, fora desse texto da PEC. Porque se a gente pensar a PIS e COFINS lá em 2002, né, a Lei 10.833 de 2003, todo mundo ficou feliz porque tinha crédito, né? No cumulativo aí, crédito para abater com débito. E na hora o crédito veio com uma série de restrições. Então, na lei complementar pode ter surpresa aí sobre essas questões. Item 6, né? Conforme a participação da palestra... Não, o quinto. É o quinto. Quinto? Ah, tá. Noé Vilela, né? Perguntou. Até onde a reforma afeta o microempreendedor individual? Bem, gente, então é o seguinte, o MEI hoje, se ele trabalhar, desenvolver atividade econômica no comércio, ele vai contribuir com 5% referente à contribuição previdenciária sobre um salário mínimo, hoje R$ 1.320, mais a parte do ICMS, certo? Se ele for prestador de serviço, 5% da contribuição previdenciária sobre o salário mínimo, 320, salário mínimo vigente, mais a parte do ISS. Então, é claro, gente, que se o ICMS e se o ISS vai ser extinguido, é lógico que ele vai afetar o MEI no tocante a alterar do valor e do tributo. Então, o que ocorre? Provavelmente, vai ocorrer uma mudança, primeiramente de layout, né? Porque lá na guia de recolhimento já não vai aparecer ICMS e ISS, irá aparecer CBS e IDS, e provavelmente também deverá ocorrer aí uma alteração do valor. E provavelmente também, acompanhado da alteração da Lei Complementar 123 de 2006, vai ocorrer uma alteração na Resolução CGE 140 de 2018, né? Então, vai ter, inicialmente, o que a gente pode vislumbrar é uma alteração nesse aspecto, né? Se nada mudar nesse texto agora no Senado, inicialmente seria isso. A mudança que afetaria o MEI, tá? Se não vier, se no texto não porque o texto ele não foca, o texto da PEC ele não foca especificamente em natureza jurídica, em regime tributário, não. Ele foca diretamente no tributo. Então, inicialmente, o que a gente pode pensar, a ideia da PEC é só alteração no MEI, alteração do ICMS e do ISS. Pode continuar, Leandro. Sexta? Pode, né? É sexta, né, Wesley? Isso, pode ir. Tá. Conforme participação da palestra na semana passada, a reforma tributária irá acabar com todos os benefícios tributários para todos os estados e municípios, inclusive da Lei 10.485 de 2002, em que as empresas se beneficiam
inclusive do Simples Nacional, sobre a venda de peças, e outros por código NCM de produtos monofásicos de PIS e COFINS. Inclusive, irá acabar com o DIFAL para empresas que compram fora do Estado para revenda, e o Estado ficará sem esta receita. Ó, gente, é assim, tem algumas projeções que são muito arriscadas a gente falar. Por quê? Porque esse texto ainda está sendo, para você ter uma ideia, os senadores ainda nem voltaram do recesso, para você ter uma ideia. Então, assim, tem algumas projeções que antes de edição de lei complementar... Leandro. Já votou hoje? Já votou? Hoje já teve a primeira reunião com a CNA. Amanhã eu estou indo para Brasília e bater na porta do senador Vanderlan, porque vai ter, na comissão do CAD, as empresas de comércio e serviço. Eu já estou com uma agenda de segmentos. E outra, correu em boca miúda, que vai para a votação semana que vem. Tá, mas já voltaram do recesso, então? Já voltaram do recesso, já voltaram. Ah, tá. Então não sabia que eles tinham voltado já hoje do recesso parlamentar. Mas, bem, mesmo assim, sem edição de lei complementar, tem algumas projeções que é muito arriscado a gente falar. Até mesmo falar de alíquota, né? A não ser com as reduções que a gente já tem no texto. Mas, assim, igual eu falei anteriormente, a gente não pode ver o copo nem todo seco e nem pode ver o copo todo cheio. Que é o seguinte, quando a gente fala na questão dos incentivos fiscais, que não vai ter nem para o CBS, nem para o IBS, a gente tem que olhar também a questão das instituições religiosas, né? A gente tem que ver as reduções das alíquotas de 60%. Então, assim, a gente não pode olhar o copo só seco ou só cheio. Então, ele tem as reduções dele também, né? Tem as reduções de alíquota de 60% para determinados setores, né? E a não incidência para as operações de exportação continua, por exemplo. Então, assim, a gente... Algumas, por exemplo, acabar o DIFAL. Não dá para falar que vai acabar o DIFAL ainda. Não dá para falar. É lógico que a logística dessa cobrança ela vai ficar prejudicada, mas não dá para afirmar ainda. Por quê? Porque por mais que a tributação seja no destino, pode sim acontecer uma cobrança de diferença de alíquota. Nada impede, certo? Mas algumas projeções são tanto que arriscadas a gente afirmar. Então, tem questões de isenções também, reduções de alíquotas que tem que ser levadas em conta. Tá? Pode partir para a próxima pergunta? Alguém quer questionar, ver alguma coisa? Não, pode continuar. Tá. A pergunta 7, né? Pedro Henrique, vocês acham que uma das áreas em que o contador poderá se destacar é no planejamento tributário estratégico? Com a reforma tributária, com certeza surgirão novas oportunidades e desafios relacionados à carga tributária. E aí que entra uma grande oportunidade, ou estou errado? Bem, Pedro Henrique, né? Pedro Henrique, do meu ponto de vista, não vai deixar de existir oportunidade para todos os profissionais envolvidos na área, tanto para o contador, tanto para o consultor jurídico tributário, tanto para o advogado tributarista. Todos que estão envolvidos nessa área tributária, não vai faltar espaço. Como eu falei bem no início, o princípio da simplicidade aí não está existindo. A unificação é meio cá, meio lá, meio barro, meio tijolo. Então, a gente está trocando 5 por 4, porque tem CBS, IBS, IS, que é o imposto seletivo, e mais a previsão, uma possibilidade de criação de um imposto chamado, de um tributo chamado contribuição, que, na verdade, são fundos estaduais, que eles estão chamando de contribuição no texto da PEC. Então, assim, sempre vai haver campo, porque não vai deixar... Isso aí é um engano. Achar que, não, mas vai ter simplicidade, porque vai unificar, não vai haver mais a complexidade, vai haver sim. Vai porque você tem hipótese de incidência, as hipóteses de incidência, você tem não cumulatividade, você tem isenção, você tem redução, né? Com certeza vai ter questões aí sobre aplicação do imposto seletivo, porque ele tem ampla incidência. Então, ele vai incidir sobre produtos industrializados lá na Zona Franca de Manaus, na área de livre comércio.
Então, vai ter que ter uma interpretação em cima disso, né? Se eu tiver um celular produzido lá na Zona Franca de Manaus, até que ponto, qual ISS vai incidir lá? Vai ser reduzido para favorecer a competitividade naquela área? Então, assim, sempre vai haver espaço para o bom profissional que ele está atualizado para essa situação. E vou fazer uma analogia com vocês, para vocês terem uma ideia. Houve a reforma previdenciária. Se você perguntar para um profissional hoje qual é o melhor formato de aposentadoria, tempo de contribuição por idade, você vai ver a dificuldade que o profissional tem para responder. Até especialista só da área previdenciária, que trabalha só com isso todo dia. Então, houve uma reforma, mas a complexidade continua. Né? É melhor por idade, eu me aposentar por idade, é melhor por tempo de contribuição, mas se é tempo de contribuição, tem um tal do pedágio. Então, assim, ainda tem a complexidade, tem que haver um planejamento previdenciário hoje para o contribuinte se aposentar. Então, faço uma analogia com a reforma tributária. Não vai acabar o espaço para nenhum dos profissionais envolvidos nessa área. Tá? Alguém quer comentar? Não tem mais, então continua. Tá. 8, né? Não falou quem que era. Olá. Com as mudanças trazidas pela reforma tributária, a auditoria e a revisão fiscal se tornarão ainda mais relevantes? Aí foi o que a gente falou agora acima, né? Por exemplo, quando você falar do IS, a proposta do IS é o seguinte, lógico que, como o mestre Fábio falou, né? Vai ter 10 anos aí com o IPI, né? o IPI tributando mesmo que a alíquota zero. Mas o que ocorre? A intenção é o quê? O IPI ser extinto e, entre aspas, ser substituído pelo quem? Pelo imposto seletivo, pelo IS. Então, ele vai estar ali no IS. Então, o que acontece? O IS ele tem características que você vai precisar trabalhar com produto, com NCM, certo? E com o NCM de produto, falou em NCM de produto, você vai ter que trabalhar com revisão fiscal. A CBS também vai trabalhar com produto, mais do que nunca, porque a base lá, a incidência é ampla. A hipótese de incidência lá é ampla. Então, você vai trabalhar com produto, você vai trabalhar com NCM. Se você trabalha com produto com NCM, você tem que ter revisão fiscal. Então, por exemplo, essa situação inicial que vinha sendo comentada agora das empresas que trabalham com recuperação de crédito. Eu vivenciei uma situação dessa. Então, você vê, a empresa responsável por esse processo fez contato com uma papelaria, onde por aí você já tira que papelaria é muito difícil ela ter um produto de incidência monofásica, tá? Se ela for só papelaria, é muito difícil ela ter um produto de incidência monofásica, porque o carro-chefe dela é livros, é lápis de cor, papel A4, né? E, no entanto, o profissional ele fez ali, segundo ele, uma recuperação de crédito de PIS e COFINS, onde nesse segmento econômico você não é. Então, assim, com o imposto seletivo, ele vai haver, sim, a necessidade de revisão fiscal, de auditoria. Até porque o layout dos documentos fiscais, ele vai mudar. Vai ter que mudar o layout do documento fiscal. Por quê? Porque o CBS e o IBS vai ser cobrado por fora. Então, vai ter que mudar o layout. Seja qual nota fiscal tiver vigente a essa época, vai mudar. Porque eu vou ter que pegar valor total dos produtos mais CBS igual ao total da nota. Valor total dos produtos mais IBS é igual ao total da nota. Igual o IPI hoje. O IPI hoje é por fora, ele não é por dentro. Então, assim, vai também, sim, ver a necessidade de auditoria e revisão fiscal mais do que nunca, tá? Mais do que nunca com a implementação desses tributos. Alguém quer continuar? Pode continuar. Beleza. 9, né? Magda Honório. Com análise e adequação às novas regras fiscais, planejamento tributário, estratégico, consultoria especializada, revisão de processo, educação e treinamento e auditoria e revisão fiscal, os contadores se tornarão parceiros ainda mais indispensáveis no cenário tributário. A grande questão que a nossa classe precisa evoluir é se aprofundar mais em estudos e ampliar seu conhecimento, que dificilmente ocorre.
com todas essas mudanças que estão vindo, qual o futuro do contador mediano? Espera um pouquinho, Leandro. Sucena, levantou a mão, fala. Não, queria só contribuir com essa pergunta aí com o Leandro. O que acontece? Se vocês pegarem uma entrevista que o Bernardo Api deu, ele até deu como exemplo o seguinte: hoje você tem uma grande empresa que ela tem lá 100, 150 pessoas fazendo contabilidade, fazendo conta para a empresa pagar imposto. A reforma veio e vai diminuir. Não vai precisar desse tanto de gente mais não. Agora é tudo simplificado. Então, o que a gente tem batido muito, que eu acho que os contadores não se atentaram, e é o que a gente está querendo provocar essa discussão. Primeiro, é um regime que não é simplificado, é complicado, como o presidente Siderilson falou. Como que nós vamos viver num regime de transição até 2032? Aí os contadores vão ganhar dinheiro. Agora, é preciso ter os profissionais da contabilidade, eles vão ter que ter essa consciência, porque uma das coisas que eu estou levantando para entregar para os senadores é o custo da reforma tributária para as empresas. Eles estão falando de uma simplificação, disso e disso, mas estão esquecendo que isso vai ter um custo para as empresas adaptarem. E aí é onde o contador tem que entrar. Então, eu espero que os contadores estejam preparados e mostrar a realidade e os custos para os empresários, porque alguém também vai ter que pagar a nossa conta. Então, esse é o discurso que a gente está trazendo e alertando os contadores. Agora, quem é ruim vai ser ruim a vida inteira. Quem é preguiçoso vai ser preguiçoso a vida inteira. E aí é por isso que quem é bom se destaca e sai na frente desse povo aí. Exatamente, Everaldo. E eu ratificando as palavras da presidente, tinha falado na reunião passada, eu tinha falado, fiz uma analogia com o social, né? Então, por exemplo, hoje você vê a dificuldade de você trabalhar com evento de adiantamento no e-social. Na verdade, o problema não está no adiantamento, o problema está em saber trabalhar com o imposto de renda. Aí é que dá o problema no e-social. Por quê? Porque de acordo com a forma da rotina do pagamento da folha, o IR muda a incidência dele. Ou ele incide no adiantamento ou ele não incide. Então, o que acontece? Essa questão que a Sucena falou, tem que se aprimorar e não pode tomar a mesma medida que tomou no e-social. Não, vamos deixar para cima da hora, na hora que o e-social está funcionando. Então, por exemplo, você vê hoje a dor dos profissionais na hora de fazer eventos no e-social. É erro toda hora, erro em cima de erro na hora de transmitir. Mas muitas das vezes é porque não é nem o e-social. O e-social ele veio trazer a aplicabilidade prática do que já existe na legislação. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu presenciei empresa que trabalha com adiantamento, que é o famoso Vale. Eu vi empresa que só apareceu o adiantamento como desconto. Você pegava lá o contra-cheque do empregado, só tinha um evento de desconto. Aí eu falei, peraí, mas cadê o problema? Como é que eu desconto algo de alguém que eu não paguei? Aí você vai no e-social, o que acontece? Não sobe 2 vezes para o e-social. Estava subindo só como desconto, não estava subindo como provento. E aí vem um detalhe. Se eu não souber condicionar o programa que eu utilizo, o programa contábil, para ele enviar corretamente para o e-social, vai subir errado. Vai subir errado para o e-social. Então, o adiantamento, quando ele é pago dentro do mês, e o saldo no 5º dia útil do mês subsequente, então você sobe 2 demonstrativos naquele mês para o e-social. Você tem que subir 2. Um do adiantamento e outro da folha mensal daquele mês. Muitos não estão fazendo assim com o adiantamento. O adiantamento só está aparecendo no e-social só na figura do desconto. Mas o que acontece? O problema está no e-social? Não, o problema está na tributação do imposto de renda. Então, a gente tem que, como a presidente Sucena falou anteriormente, vou voltar a repetir o que eu falei lá na primeira reunião. Quem fala que 2023 a 2025 não vai acontecer nada, está equivocado. Por que está equivocado? Primeiro que a previsão do Senado, da Câmara dos Deputados,
é publicar a emenda constitucional até outubro de 2023. A ideia é essa. Daí para frente, de 2024 a 2025, vai acontecer o quê? A publicação da lei complementar e da lei ordinária. Então, engana-se quem falar que não vai acontecer nada nesse tempo. E aí eu vou repetir. O tempo de maturação dos deputados, dos senadores, já está acontecendo. Câmara dos Deputados já teve mais de 40 audiências. Então, eles já debateram, já discutiram, né? É lógico que alguma coisa no texto aí passou batido, deu para perceber que foi aprovado em toque de caixa, mas, assim, o período de maturação deles está acontecendo. Então, nosso aqui, do outro lado, tem que acontecer também. Então, é igual eu estou batendo na tecla. Existem várias ideologias nessa PEC. Existem várias posições. Tem a posição econômica, tem a posição social, tem a posição técnica. Então, é o seguinte, mas eu acredito que a gente, para formar um raciocínio, para saber se está prejudicando o cliente, o seu cliente ou não, você tem que começar pela posição técnica, certo? Se você não começar pela posição técnica, se você não saber o que vai ser de fato um CBS, o que vai ser de fato um IBS, o que vai ser de fato o IS, eu vou estar falando só por falar. Eu não vou estar sabendo se realmente vai prejudicar. Então, sobre a pergunta do colega aqui, qual o futuro do contador mediano? É o que já está acontecendo com o E-Social. E é o que já está, a dor, todo mês para previdência social, erro em cima de erro. E aí, quando você vai olhar, se a gente parar para perceber, onde está os erros do E-Social? As incidências tributárias em cada rubrica. Porque quando manda para o E-Social, vai errado. Bate errado lá a incidência da tributação. Volta, tem que consertar a rubrica. Consertou a incidência tributária sobre a rubrica, pronto, o E-Social passa. Enviou. Né? Então, assim, essa é uma pergunta do colega aqui. O futuro do contador mediano que não se atualizar, que passar a ideia para os outros que nada vai acontecer nesse período, não vai, porque senão a gente não estava debatendo agora. Você viu a rapidez da aprovação dessa PEC na Câmara dos Deputados. Os deputados pararam uma semana na Câmara só para aprovar isso. Então, a ideia deles, a intenção é aprovar até outubro de 2023. Tem situações aí que eles estão prevendo cobrança já a partir da publicação da emenda constitucional. Outro detalhe, um detalhe, a gente está falando de CBS e IDS, né? Mas, por exemplo, na PEC, no texto da PEC, já tem uma previsão para, dentro de 180 dias, após a publicação da PEC, trazer reforma tributária para o imposto de renda. Então, já tem previsão. 180 dias após a publicação. Outro detalhe que a gente não falou na reunião passada, e é muito importante, que o texto da PEC vem trazendo também. Alterações no ITCMD, inclusive no que diz respeito à herança, né? Para onde vai ser devido esse imposto do ITCMD? Não deu tempo da gente falar, porque já era 9 horas na reunião passada. Mas muitos já até vi vídeos de pessoas que estão falando que vai até acabar a herança, né? A transmissão da herança vai acabar. E não é bem assim. O TCMD também é muito importante, não deu tempo da gente falar na terça passada. Então, assim, eu costumo falar o seguinte: uma vez contador, sempre contador. Uma vez consultor jurídico tributário, sempre consultor jurídico tributário. Uma vez advogado tributarista, sempre advogado tributarista. Então, enquanto a gente estiver na área, não tem saída. A gente vai ter que se atualizar até o dia que a gente estiver dentro da área. Senão, nós não vamos acompanhar. Por exemplo, o presidente Everaldo acabou de falar que ele está acompanhando a ECD. Então, a ECD ele é um tipo de filtro que ele vai ali normatizando toda a regra contábil. Todo lançamento que tiver em desacordo com as normas internacionais, ali ele vai rejeitando. Então, assim, e outra coisa, a tendência a gente está vendo que são o quê? Relatórios digitais, plataformas web. Então, você está vendo que está caminhando para quê? BCTF é web, a FDRI web, lá no portal do ECAD. A figura do programa do PGD, do programa local que você
baixa na máquina, ele está acabando. Tudo está conduzindo para a plataforma web. Então, o profissional que não estiver se adaptando, que não estiver procurando alternativas para se atualizar, e não deixando só em cima da hora, vai ficar complicado, ele vai ficando para trás, vai ficando obsoleto, e o mercado ele tem uma dinâmica muito veloz. Então, o que ocorre? A reforma tributária está acontecendo, como a presidente Sucena falou. Eu não sabia que os senadores já tinham voltado do recesso parlamentar. Então, já voltaram, então vocês podem ter certeza que a coisa está acontecendo. Por quê? Porque há um interesse do governo para que isso ande rápido. Isso aí está claro. Há um interesse que ande rápido. Então, aí vem aquela questão também. Já vi um questionamento de pessoas falando assim, mas então tudo que eu aprendi, agora eu vou ter que começar de novo? Não. Quem já trabalha com a não cumulatividade, quem já trabalha com ICMS fora do Simples Nacional, já conhece a não cumulatividade. Quem trabalha com PIS e o COFINS fora do Simples e fora do lucro presumido, que já trabalha com lucro real, conhece a não cumulatividade. Então, todo esse espaço, toda essa linha do tempo que o profissional trabalhou com esses tributos no lucro real, vai servir agora. Que trabalhou no lucro presumido, vai servir agora. Então, o profissional ele não começa do zero. Mas agora, quem trabalhou toda a vida só com Simples Nacional, vai sentir alguma dificuldade. E outro detalhe, eu não posso afirmar que o Simples Nacional não vai mudar. Primeiro porque, se o ICMS e o ISS vai extinguir, já vai mudar o layout do Simples Nacional lá no PGDAS-D. Já começa por aí. Não podemos afirmar se vai haver mudança de alíquota do CBS e do IBS, ou se ele vai continuar nas mesmas faixas. Né? A gente não pode afirmar. Mas eu acredito que pelo menos o CBS e o IBS, aí é suposição, tá? Não é afirmação. Mas o IBS e o CBS, ele não deve ficar nas mesmas alíquotas que a gente tem hoje. Por exemplo, de 0 a 180 mil, de 181 mil a 360 mil, de 360 mil um centavo a 720 mil. Eu acredito que deve ter uma mudança para maior, quando o CBS e o IBS ele vier para o PGDAS-D, para o layout do PGDAS-D. Fora disso, a empresa do Simples Nacional, ela pode optar por recolher o CBS e o IBS por fora. Então, só de eu falar isso, o Simples Nacional já mudou. O regime unificado, ele vai continuar, o Simples Nacional. Ele não vai ser extinguido, como o PIS, o COFINS e o ISS e o ICMS. Ele não vai ser extinguido, mas ele vai ter mudança, ele vai ter alteração. E se esse texto tiver mais alguma outra mudança, por exemplo, a nível de Simples Nacional, pode ter mais coisas aí que a gente só vai saber quando o texto for aprovado. Falou. Sucena? É só contribuindo com o que o Leandro falou, eu liguei para em torno de 10 contadores das maiores empresas de incentivos fiscais do estado de Goiás. E o que eu percebi? Ninguém está nem aí, ninguém está nem se importando. Todo mundo está aguardando o texto ser aprovado para ver como que eles vão ficar. Por quê? Porque as grandes, e aí o nosso governador tem razão quando ele fala, quem tem incentivos fiscais não está preocupado com o Estado. Quando um governo traz a empresa, ele traz para geração de emprego, ele traz para movimentar, para o empregado movimentar, porque a grande empresa ela não deixa nem um real aqui. Como o Caiado falou, só deixa buraco aqui no asfalto. Eu conversei com esse pessoal, nós estamos falando de empresas, assim, se é para você chegar no contador, você tinha que falar com 4 pessoas antes. Os caras têm estrutura de departamento contábil, fiscal, tributário. A conversa deles vamos aguardar a proposta passar e ver como vai ficar os incentivos fiscais. Então, pensando nesse raciocínio, quem está lascado são as empresas do Simples. As empresas do Simples que ninguém está lá para brigar por elas, porque ao passar do tempo elas vão diminuir. Por isso, apesar do texto não estar claro, que é isso que nos preocupa, nós estamos fazendo um movimento para garantir a permanência das empresas do Simples e que seja compensado a perca do crédito do IVA
com alguma coisa, para as empresas não perderem poder de fornecimento, porque elas não vão ter crédito para abater. Então, como a maioria da gente, como nós trabalhamos, a maioria para a empresa do Simples, isso é uma coisa que preocupa, porque pode afetar também o nosso faturamento. Isso nós temos que ficar atento. Era só isso, presidente. Continua, Leandro. Tá. Na próxima pergunta, a gente já respondeu. Que é o Souza, né? O Simples Nacional e o MEI serão extintos com a reforma tributária? Souza, de plano, não. De plano, não será extinto e acredito que para os próximos, nesse período de transição, também não vai ser extinto. O que vai ocorrer é alterações na Lei Complementar 123 de 2006 e, quiçá, até uma revogação da Lei Complementar 123 de 2006. Porque, com a instituição desses outros tributos, vai haver alterações em diversos textos da Lei Complementar 123 se adaptar à nova realidade. Tá? Então, inicialmente, a resposta é essa. Inicialmente, só uma alteração na lei complementar e, posteriormente, na resolução CGE 140 de 2018. Provavelmente vai vir uma outra resolução alterando ela em seguida. Everaldo, só um detalhe, acho que é muito importante, e essa é a última pergunta, né, que a gente respondeu agora. Mas só um detalhe que eu queria colocar, não deu para a gente falar na aula passada, bem rapidinho, só sobre o ITCMD, que eu acho muito importante, que também está lá no texto. A gente fala muito de CBS, IBS e IS, Imposto Seletivo, e esquece sobre os tributos sobre o patrimônio, que no caso é ITCMD, IPVA e IPTU. Esses três também tem previsão lá. Espera um pouquinho. Eu pergunto para a turma aí, alguém tem alguma pergunta para fazer agora, ou ele vai passar para explicar esse tributo lá sobre o patrimônio? Ninguém tem, não? Então, você tem aí 15 minutos. Everaldo, eu só quero no final aí dar um pouquinho da palavra no final. Tá. Vou falar bem minutos, rápido. Não falar até menos que isso, só para dar uma dica aqui no TCMD que eu acho muito importante. Apresenta aí. Eu vi alguns vídeos, algumas pessoas colocando que a reforma tributária ela vai acabar com o direito à herança. Não é verdade. Até porque, primeiro, a discussão do texto do Congresso ela não está focada em herança, ela está focada no tributo. Mas a gente não pode esquecer que a questão da herança, o texto da PEC, ela não tem poder para encerrar a transmissão de herança a herdeiros, tá? Até porque trata-se de uma cláusula pétrea na Constituição Federal. Então, ela não tem força para isso, essa PEC, tá? Mas o que ela pode fazer? O máximo que ela pode fazer é modificar o processo de tributação, a regra de progressividade na taxação, né? E demais alterações no processo de elaboração do inventário. Então, encerrar o processo de herança, ela não tem força para isso. E outro detalhe, quais foram as principais alterações nela? Ela, relativa ao TCMD, bens móveis, títulos e créditos que atualmente são devidos ao Estado, onde se processa o inventário e o rolamento, elas passarão a ser devidas ao Estado onde era domiciliado o decujus, certo? E serão progressivas em razão do valor da transmissão. As alíquotas do ITCMD, elas serão progressivas em razão do valor da transmissão. E um outro detalhe que eu entendo que é muito importante também é o seguinte, na questão quando o decujus, ele era residente ou domiciliado no exterior, ou ele teve o inventário dele processado no exterior. Nesse caso, onde vai ser devido o ITCMD pelo texto? Relativo a bens imóveis e respectivos direitos ao Estado onde se localizar o bem. Tá? E relativamente a outros bens, ainda que situado no exterior, ao Estado onde era domiciliado, ou, se domiciliado ou residente no exterior, onde tiver domicílio o herdeiro ou legatário. Então, para você ver aí, são alterações importantes aí no TCMD, a forma do cálculo. Falando rapidamente do IPVA, o que acontece? O IPVA ele vai ter aplicação de alíquota diferenciada
em função do tipo, do valor da utilização e do impacto ambiental do veículo. Então, resumindo, veículo que polui mais, paga mais. Tá? E vai ter aquela abrangência para iate, jet ski, né? E vai ter vai abarcar também esses outros veículos automotores. Sobre o IPTU, mudança mais importante é que o texto ele vai permitir que um decreto municipal ele atualize a base de cálculo sobre a qual incide o IPTU. Tá? Isso é importante também. Então, seriam essas 3 colocações, até dos 3, acho que o mais impacto que pode haver é na questão da herança, né, do ITCMD. Então, seriam só essas 3 colocações. Para, Sucena. Só para finalizar aqui, por isso que os prefeitos aí não estão se posicionando contra a reforma, né? Porque agora eles vão poder legislar IPTU, e a maioria vive de IPTU por decreto, então não vai para a Câmara. Então eu fico pensando o que a Câmara Municipal vai fazer. Mas, presidente, eu queria ler aqui para vocês, até para deixar aqui claro para todos os contadores, o que nós estamos trabalhando, o Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Goiás, juntamente com alguns conselhos, o que nós estamos trabalhando para manter, que é uma das coisas que a gente tem discutido. Manutenção da carga tributária para os prestadores de serviço, garantia da permanência da contabilidade no Simples Nacional, manutenção do valor fixo do ISS para sociedades profissionais, não tributação dos lucros distribuídos pelas micros e pequenas empresas, a autonomia dos estados e municípios para a gestão dos seus tributos e a simplificação e racionalização das multas. Nós temos muita preocupação na questão do ISS, e aí o Leandro pode até me questionar, mas, presidente, a questão do Simples não se fala. Eu falei, tá, mas também não falou que vai tirar e não falou que vai mexer. Não falou que vai ter os 2 regimes diferenciados, que continua, Zona Franca de Manaus e o Simples, mas não falou-se de como que vai ser e se vai ser mantido. Então, nós precisamos brigar por isso. Agora eu vou dar uma satisfação. Categoria diferenciada, alíquota reduzida. Infelizmente, desiste, porque dificilmente a gente iria conseguir isso somente para contador. Eu estou falando com a advocacia, quem sabe, né? Mas, assim, não é o pleito oficial que o CRC Goiás aí vai lutar juntamente com o apoio. Só para deixar claro. Deixa eu explicar. Sucena, você está muda. Não, gente, desculpa, já acabei. Era só para dar essa satisfação, porque às vezes as pessoas perguntam, o que o CRC está fazendo? Aí, primeiro está estudando, para poder levar uma proposta concreta, porque o momento é agora, no Senado. E aí, a gente tem que ir devagar, é só por isso. Fábia. Bem, eu queria tocar nesse assunto aí que a presidente Sucena falou. Mobilização. Como é que deve ser feita essa mobilização? Porque pensar só em Goiás, no âmbito nacional, não vai resolver. A minha proposta é que seja feita uma comissão nacional pró-serviços contábeis, né? envolvendo sindicatos, envolvendo conselhos, federações, FENACOM, qualquer federação de sindicatos, tudo em âmbito nacional. E chegar com uma planilha mostrando o seguinte, olha, hoje nós estamos aqui com faturamento X e pagamos de tributos tanto em cima desse faturamento. Com essa reforma, vocês vão arrancar da gente tanto, porque nós não vamos ter crédito disso, vamos ter crédito daquilo. Então é o seguinte, nós somos a categoria que vai ser a protagonista dessa reforma. Nós não somos qualquer categoria, nós vamos viabilizar mais uma vez sistema de arrecadação. Então, nós queremos um tratamento diferenciado. E brigar em nível nacional. Um estado vai, outro não vai no senador, não vai no outro. Então, eu acho que a velha história da união faz a força. Fazer uma comissão nacional, juntar sindicato, conselho, federação, tudo em bloco e chegar lá e argumentar. É como eu citei o exemplo do DIFAL aqui. Quem não foi brigar, está pagando DIFAL até hoje. É isso aí. Alguém mais quer questionar?
Alguém mais quer discutir alguma coisa mais? Abraão, fala. Eu só questionar o Leandro. A pessoa física, Leandro, ficou para a próxima, não entrou nesse, que até agora nós só falamos em pessoa jurídica, né? Só pessoa jurídica, então, nós né? temos aí pessoas que vivem de aluguel, arrendamento de áreas, profissional liberal que trabalha com pessoa física, autônomo, né? Quem aplica, pessoa física aplica na bolsa, compra e vende essas outras moedas, não entra agora não, fica para o futuro? Sim, nesse texto, o máximo que a gente tem aí é a previsão de 180 dias para trabalhar a reforma do imposto de renda, pessoa jurídica. Eles vão ser contemplados depois de 180 dias aí. Aí vai vir essa Bem, nova alguém mais quer falar? Alguém mais quer falar? Alguém mais quer falar? 9 horas, falta 3 minutos. Não tendo mais até na terça-feira que vem, com novas informações, né? Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos, até mais. Obrigado, Leandro, por tudo. Boa noite.